Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao canal Contabilidade para Advogados de 2020, o canal que foi criado para ajudar você a aprender contabilidade de maneira prática e objetiva. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e na aula de hoje é a parte 3 da aula de investimentos, que a gente vai falar sobre ágio e deságio, tá? Então, antes de você começar essa aula, é importante você saber noções de equivalência patrimonial. Recomendo assistir a aula anterior do curso que eu falo sobre os tipos de investimento e especificamente do investimento sobre equivalência patrimonial, porque se você não tiver esse conceito, fica difícil você passar para diante e entender o conceito de ágio e deságio, tá, gente? Então, eu vou falar como era o tratamento do ágio e do deságio antes da Lei 11.638 de 2007 alterar a legislação contábil e societária e como ficou a partir de 2008, né, junto com o CPC 15 e a Lei 12.973 de 2014, tá? Então, vamos falar um pouquinho do passado para poder entender o que mudou do presente. E também é importante entender o passado, porque muitas autuações fiscais, muitos casos estão sendo julgados no CARF, atualmente, vocês estão acompanhando, é baseado no ágio antigo, então, antes da lei mudar. Então, é importante você entender como é que funcionava, para poder entender o fundamento das autuações e como é que vai ser o futuro, tá, gente? Então, essa maneira, o que é ágio, o que é deságio? Né? Ágio, de uma linguagem popular, seria o quê? A diferença entre o valor que você paga e o valor de preço de tabela do produto. Então, vamos imaginar, uma empresa lança um telefone, um celular novo, e aí tem muito mais pessoas querendo comprar do que oferta do produto. Então, cria-se fila para comprar aquele produto. Então, o que vai acabar acontecendo? Se a pessoa quer muito aquele produto, ele vai acabar pagando um valor maior do que o preço da tabela. Então, isso seria, de maneira vulgar, seria o ágio na aquisição daquele investimento. Ou uma ação que tem muita demanda, muita procura, e você paga mais pelo valor daquela ação do que ela valeria. Só que para fins contábeis e societários, o ágio e deságio só surge quando, gente? Investimentos avaliados pela equivalência patrimonial. Investimento avaliado pelo custo. Surge ágio e deságio? Não. Só surge ágio e deságio, ou só surgiria ágio e deságio, nos investimentos avaliados pela equivalência patrimonial. Então, o ágio e deságio, qual que é a premissa? Ele surge na primeira equivalência patrimonial, no qual tem que desdobrar o custo de aquisição ou na aquisição de porção societária com ágio. Então, eu vou desdobrar o valor do PL da coligada controlada proporcional ao percentual de participação e o valor pago maior ágio ou a menor deságio nessa aquisição, tá? Então, ágio e deságio. Então, ágio é a diferença maior entre o valor patrimonial e o custo de aquisição daquele investimento. Então, vamos imaginar, eu comprei o patrimônio líquido da empresa 500, comprei o controle dela, comprei 100% daquela empresa, paguei 700, essa diferença de 200 a maior seria classificado como ágio, tá? E se, no mesmo exemplo, tem uma empresa que tem um PL, patrimônio líquido de 500, eu paguei 400, essa parcela menor seria considerada deságio na aquisição de investimento. Então, seria o tratamento e seria a contabilização do ágio e deságio que a gente tinha antes da mudança da lei, tá? E com a regra nova, o que mudou, né? Então, o que mudou? O ágio, ele passa a se denominar goodwill, então, o goodwill hoje é ágio, então, ele é baseado em perspectiva de rentabilidade futura, que é aquele investimento que eu estou adquirindo vai me dar, de lucros futuros que ele vai me dar, decorrente da minha exploração, da minha performance, do meu interesse, tá? Eu tenho que considerar agora a mais ou menos valia de ativos, ou o valor justo, né, que antes eu podia escolher um fundamento econômico, hoje não, eu tenho que desdobrar o valor de aquisição em 3, ou seja, valor de patrimônio líquido, valor de mais ou menos valia de ativos, que é o valor justo, e a diferença mais seria goodwill. E o deságio, né, caso tenha, né, que hoje é mais difícil ter, porque hoje a gente tem ferramentas para minimizar a ocorrência do deságio, né? Porque você tem o impairment, você tem uma série de mecanismos hoje que a contabilidade permite que você evite que surja o surgimento do deságio, mas ainda é possível ter, em algumas situações, ele passa a se denominar ganho pela compra vantajosa, tá? E deve ser reconhecido como receita no momento da aquisição. Antes não, eu diferia a tributação dessa receita, hoje eu já reconheço isso como receita imediatamente no resultado. Então essa é a grande mudança que a gente tem com a Lei 12.973 de 2014 e CPC 15, né, que fala sobre combinação de negócios, tá? E vamos dar um exemplo como é que funcionava
a contabilização de um ágio, né, pela regra antiga que a gente pode usar ainda para os dias de hoje. Vamos imaginar que uma empresa C pretende adquirir por 200 a empresa B, cujo PL vale 100. Então, eu tenho uma empresa B, que é ela que é o objetivo do negócio, eu tenho A, que é o sócio acionista dessa empresa, e C, que quer comprar a participação que A tem em C. Então, qual é o valor do patrimônio líquido de B? 100. Então, por quanto eu estou querendo comprar aquilo, por quanto eu estou disposto a adquirir aquele investimento? Eu vou pagar 200. Então, veja bem, contabilmente a empresa vale 100, o PL dela vale 100, que eu estou pagando 200, tá? Então, é um investimento avaliado pela equivalência patrimonial, lembra lá na nossa aula anterior? Então, ela é incoligada? Não, mas é incontrolada. Então, se eu tenho controle, eu sou obrigado a fazer equivalência patrimonial. Então, na hora que eu faço a aquisição desse investimento, o que vai acontecer? Eu vou pagar 200 para A, que é o sócio acionista daquela empresa, cuja participação societária vale somente 100, cujo PL é 100. Então, ele está recebendo 200 por algo que vale 100 contabilmente. Então, o que vai acontecer? Eu, quando fizer a aquisição daquele investimento, eu sou obrigado a fazer equivalência patrimonial, o patrimônio líquido vale 100, tem 100% das cotas da ações daquela empresa, tenho que reconhecer um investimento de 100, mas eu paguei 200. Essa diferença é o quê? É ágio na aquisição de investimento. Por outro lado, A vai reconhecer o quê? Ele tem um investimento que vale 100, está vendendo por 200, vai reconhecer um ganho de capital de 100 e deve pagar o imposto decorrente da sua venda dessa participação societária. Tá? Então, essa é a figura do ágio. Então, a diferença entre o valor patrimonial e o valor pago na aquisição de investimento. E o deságio, o que é, gente? É o contrário. Vamos imaginar uma empresa, A, que controla a empresa B, cujo patrimônio líquido dela vale 200. Então, ele está um PL, contabilmente vale 200. E C vai pagar 100 por aquela empresa. Por que vai pagar 100 por uma empresa que vale 200? Porque ela tem ativos superavaliados, ela não reconheceu algumas despesas, alguns prejuízos que não estão contabilizados. Então, a empresa vai pagar um valor menor do que vale o patrimônio líquido dela. Então, o que vai acontecer? C vai pagar 100 para A vai vender a participação societária de uma empresa que contabilmente vale 200, tá? E C vai ter que fazer o quê? Equivalência patrimonial. Então, essa equivalência patrimonial é feita, então eu vou reconhecer um investimento de 200 de uma empresa cujo PL vale 100, tá? E como eu paguei somente 100, o que vai acontecer? Eu sou obrigado a reconhecer um deságio na aquisição daquele investimento. Esse deságio, na regra passada, o que acontecia? Era uma receita diferida. Eu só poderia amortizar ela à medida que houvesse o quê? A realização daquele investimento. Tá? Hoje não. Hoje, se ocorrer essa figura do deságio, o que vai acontecer? Esse deságio é reconhecido como receita, que é considerado como ganho na aquisição de compra vantajosa. Então, é uma das grandes diferenças que tem a partir de 2015 com a Lei 12.973 e CPC 15. E o que é importante? O ágio, antigamente, o que eu tinha que fazer? Tinha que ter o quê? Um fundamento econômico. Tá? Então, se você pegar lá a lei, antiga lei das SAs, o antigo regulamento do imposto de renda e a lei 9.532, ele determinava que o ágio na aquisição de investimentos tinha que ter um fundamento econômico. Tá? Então, eu tinha que escolher um deles. Então, podia ser diferença de valor de mercado e valor contábil. Então, eu estou pagando aquele ágio porque o valor contábil daqueles bens estão subavaliados. Então, se o valor de mercado daqueles bens vale mais do que vale o valor contábil, portanto, justifica o pagamento do ágio. Eu estou pagando aquele ágio porque ele tem outras razões econômicas, como, por exemplo, fundo de comércio, como, por exemplo, intangível. Então, eu estava pagando aquele ágio por força daquele fundamento econômico. E terceiro, eu estou pagando aquele ágio por quê? Por força de rentabilidade futura. Então, eu pago a aquisição daquele investimento porque aquele ágio vai me gerar lucros futuros pela a sua aquisição. Tá? Então, eu tinha que escolher um desses fundamentos econômicos para fazer a aquisição do ágio. Tá? E com base nesse fundamento econômico, eu fazia o que? A contabilização daquele ágio quando fazia a equivalência patrimonial. Lembra? Diferença entre o valor patrimonial e o valor de custo, é contabilizado como ágil e teria que ter um desses fundamentos econômicos. E a lei falava o seguinte, que bastava ter um demonstrativo para poder você fundamentar economicamente aquele ágio. Tá? Não fala em laudo, não fala nada. Então bastava o quê? Podia ser um planilha de Excel, podia ser
um relatório elaborado internamente pela empresa. Então, bastava ter um demonstrativo justificando o ágio para que ele pudesse ser contabilizado, né? Então, não havia formalidades previstas na lei para que prevista aqueles requisitos econômicos, tá? E esse ágio, gente, quando ele era contabilizado, o que acontecia? Esse ágio, né, se eu não fizesse nada, se eu não fizesse incorporação, fusão ou cisão daquele investimento, a amortização daquele ágio era considerada despesa indedutível. Tá? E essa despesa indedutível eu ia controlar na parte B do LALUR, do livro de apuração do lucro real, hoje LALUR, né? E eu só ia considerar esse valor quando fizesse a venda do investimento. Então ele voltava com um pouco custo de aquisição, tá? E compondo o custo de aquisição, eu apurava o ganho de capital na venda daquele investimento. Então vamos imaginar que eu levasse 20 anos para vender aquele investimento. Eu só ia aproveitar aquele ágio, recuperar o valor do ágio amortizado quando fizesse a venda daquele investimento. Tá? E aí o que acontece? Se eu fizesse a comparação do investimento, o que ia acontecer? Se eu fizesse a comparação do investimento, uma fusão, uma cisão do investimento, o que ia acontecer? A Lei 9.532, artigo 7º e 8º, ela dá um tratamento fiscal diferenciado, ou seja, eu conseguiria antecipar a amortização da despesa do ágio. Então, aquela despesa passava a ser dedutível. Se eu não fizesse a comparação, lembra? Despesa indedutível. Para que essa despesa pudesse se tornar dedutível, o que eu tinha que fazer? A comparação, fusão ou cisão daquele investimento. Então, e dependendo do fundamento econômico do ágio, ele tinha um tratamento fiscal diferenciado. Então, por exemplo, se o ágio fosse fundamentado em diferença de valor de mercado e valor contábil, o que vai acontecer? Eu podia considerar ele, na incorporação, ele ia com pouco custo de aquisição daquele bem que deu origem ao surgimento do ágio e ele passava a gerar despesa de depreciação dedutível. Se o ágio tivesse como fundamento econômico outras razões econômicas e intangíveis, por exemplo, esse ágio não era dedutível. Eu podia amortizar contabilmente, mas não tinha benefício fiscal. Só ia ter benefício fiscal quando fizesse a venda daquele investimento. Tá? E se o ágio tivesse como fundamento econômico, perspectiva de rentabilidade futura, o que ia acontecer? A lei permitia que eu deduzisse aquela despesa à razão de 1,60 avos. Eu podia considerar a despesa dedutível no prazo máximo de 5 anos. Tá? Então, eu poderia deduzir aquele valor em 5 anos, então eu conseguia antecipar. Então, o que acontecia? Como as empresas tinham que escolher um fundamento econômico, e o fundamento econômico mais vantajoso era o de rentabilidade futura, por isso que a maioria das aquisições que foram efetuadas na época de privatização, de investimentos aí que ocorreram antes da mudança da lei, foram feitas com base na perspectiva de rentabilidade futura e que deu muita margem à atuação que os autoridades fiscais federais questionam a legitimidade desse ágio, entendendo que as operações são simuladas, são fraudulentas, e aí tem vários casos aí que estão sendo julgados pelos CARFs. Algumas o fisco tem razão e alguns o contribuinte tem razão, e não é o caso de a gente ficar analisando caso a caso. Eu teria que ter uma aula específica para isso. Se vocês quiserem, depois eu posso gravar uma aula só sobre isso, tá? Agora, o que mudou, né? A partir do CPC 15 e a partir da lei do 12.973 de 2014, o que mudou em relação à figura do ágio? Alguns defendiam que o ágio não tinha acabado. Não acabou, gente, tá? O que acontece? O ágio, ele tem um tratamento contábil e fiscal diferente do que nós tínhamos antes da Lei 11.638 e Lei 12.973 de 2015, tá? Tanto é que a gente vai ver que tem uma regra de transição fiscal, né, de investimentos adquiridos antes da lei, que tem que ser observada. Então, qual que foi a grande mudança que a gente tem com a lei? Que antes eu tinha o ágio que eu poderia escolher o fundamento econômico dele, tá? Então, podia ser ou diferença de valor de mercado e valor contábil, ou outras razões econômicas, ou rentabilidade futura. Agora não, agora eu tenho que fundamentar a aquisição de um investimento com um fundamento econômico. Então, o que a lei vai falar? O CPC 15 fala que eu vou ter valor patrimonial, que é o valor contábil daquele patrimônio líquido. Eu tenho que abrir a aquisição do investimento em mais ou menos valia, porque eu estou adquirindo também um investimento com base em diferença de valor de mercado e valor contábil, que é o valor justo daqueles ativos, tá? Então, o artigo 183 e 184 da Lei das Especiais determina que
os ativos têm que ser avaliados e passivos a valor justo, então eu tenho que fazer isso. Então essa diferença vai ser contabilizada com mais ou menos valia, e o que sobrar, né, daquela questão de investimento vai ser considerado como goodwill, que hoje seria o ágio. Então vamos imaginar, eu tenho uma empresa que tem um patrimônio líquido de 500, eu vou adquirir 100% dessa empresa, e eu vou pagar 750. Então o que eu vou fazer? 500 é o valor do investimento, porque tem 100% daquele investimento, fiz equivalência patrimonial, e tem 250 de diferença. Então, desses 250, uma parte vai ser mais ou menos valia de ativos, que é o valor justo, e o que sobrar vai ser goodwill. Então, eu vou ter, por exemplo, 100 de mais ou menos valia, e tem, por exemplo, 150 de goodwill. Então, esse é ágio, né, de aquisição de investimento, que é baseado em rentabilidade futura daquele investimento. E qual que é a outra grande diferença que a lei determina? Que antes, lembra, bastava ter um demonstrativo, agora eu tenho que ter um laudo de avaliação. Tenho que ter uma empresa especializada ou 3 peritos para fazer a avaliação desse investimento. Então, com base o quê? Com base na lei, artigo 8º da Lei das SAs, junto com a Lei 12.973. Esse laudo tem que ser feito por perito independente, eu tenho que protocolar na Receita Federal do Brasil, né, ou o sumário em cartório até o 13º mês da aquisição, senão o laudo esse ágio ele pode ser considerado inválido, e ele pode ser desconsiderado se houver vícios ou incorreções de caráter relevante. Então o físico tem que comprovar que tem um vício, tem uma incorreção de caráter relevante para poder questionar esse laudo de avaliação que fundamentou economicamente o ágio. E esse ágio, esse valor reconhecido no investimento, esse valor a mais que eu contabilizei entre a diferença do valor patrimonial e o valor contábil, o que vai acontecer? Ele é considerado o quê? Se eu não fizer comparação nenhuma, é despesa indedutível. Tá? Então, se eu amortizar, despesa indedutível, portanto, eu não posso deduzir. Eu só vou poder deduzir quando fizer a venda ou a baixa desse investimento. Ou seja, o tratamento fiscal, se eu não fizer nada, se eu não incorporar, fusionar ou fundir ou cindir, não muda, ou seja, a amortização é despesa indedutível. E quando é que ela se torna dedutível? Se eu fizer a incorporação daquele investimento, se eu fizer a cisão daquele investimento, se eu fizer a fusão daquele investimento. Então, o que a Lei 12.973 fala quando você vai considerar essa despesa dedutível para fim de apuração da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre lucro? Se o fundamento econômico for mais ou menos valia, né, eu vou incorporar isso ao custo do bem e vou considerar dedutível pelo prazo de depreciação e amortização daquele bem. Tá? Então, eu vou depreciar, eu vou poder amortizar aquele bem que eu contabilizo o valor justo. Se tiver como fundamento econômico intangível, né, tem uma mais ou menos valia também decorrente de intangível, também eu vou poder deduzir essa despesa pelo prazo da amortização contábil. Então, amortiza isso contabilmente, isso também é considerado despesa dedutível para fins fiscais, então, tanto para imposto de renda quanto para contribuição social sobre lucro. E o goodwill, quando é que eu vou considerar ela como despesa dedutível? É quando fizer eu vou considerar pelo prazo de 1,60 avos ao mês, ou seja, eu vou poder amortizar e considerar como despesa dedutível pelo prazo máximo de 5 anos, tá? Então, é isso que acaba acontecendo. Então, o goodwill eu tenho um prazo máximo de 5 anos. Se eu tiver, né, uma avaliação negativa, ou seja, né, que a gente fala badwill, né, esse badwill não pode ser contabilizado. Eu tenho que reconhecer que era o antigo deságio diretamente como receita no resultado. Então, eu vou reconhecer como receita no resultado e vou ter que tributar esse valor como receita força, que a lei assim o determina. Né? E o que a lei traz? Né? Ela traz uma regra de transição que você vai considerar para tratamento fiscal desse ágio, né? Então, se o investimento for adquirido até 2013 e ocorrer a incorporação até 2017, eu vou utilizar o tratamento fiscal antigo. Então, lembra, eu posso escolher o fundamento econômico e, de acordo com o fundamento econômico, eu vou tratar isso como despesa dedutível. Se o investimento foi adquirido em 2013,
e ocorrer a incorporação após 2017, eu vou utilizar o tratamento novo, isso que eu acabei de explicar para vocês. Se ele foi adquirido em 2014, foi incorporado até 2017, posso utilizar o regime antigo. Se ele foi adquirido em 2014 e foi incorporado após 2017, eu tenho que usar o tratamento novo. E qualquer aquisição efetuada a partir de 2015, porque veio a lei 12973 de 2014 e foi incorporado em qualquer momento, eu tenho que utilizar o regime tributário novo, tá, gente? Então, é isso que eu queria falar hoje para vocês em relação a ágio e deságio, e das regras antigas e as regras novas, que eu acho que é muito importante, porque milita na área tributária, porque regra antiga é importante porque tem muito caso ainda que está sendo julgado, né, no Conselho de Recursos Fiscais do CARF, que ainda está analisando as incorporações que ocorreram antes da mudança da lei, e o novo regime novo, porque daqui em diante, a partir de 2015, você vai ter que utilizar o regime jurídico novo, portanto é importante você saber aquilo que está vigindo hoje. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Não esquece de assistir as duas aulas anteriores, investimento parte 1 parte 2, né? Gostou? Dá o seu like, subscreve no canal, ajuda a compartilhar, divulgar essa aula, porque a sua participação é bastante importante aí para o crescimento do canal e do projeto e da divulgação do conhecimento. Muito obrigado, gente. Até a próxima.